Quando você está passando por um desses momentos tenebrosos, e parece que esse momento vai durar para sempre. Parece que você será punido para o resto da sua vida. Parece que você jamais será capaz de alcançar seus objetivos de alguma forma. Simplesmente parece não haver mais esperança. A esperança nunca acaba, contanto que você tenha Deus. A seguir, no entanto, momentos tenebrosos em nossas vidas. And Jesus came up and spoke to them, saying, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 所以你们要去，使万民做我的门徒。 baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I've commanded you, and I am with you always, even to the end of the age. Se você quer o melhor de Deus em sua vida, e você quer que sua vida faça uma diferença, então pode esperar trilhar a estrada da adversidade. Ele está sempre ali. E é incrível como, de alguma forma, Deus usa as adversidades em nossas vidas para nos moldar, para nos fazer encaixar em seus propósitos e para nos equipar para que façamos aquilo que Ele deseja fazer em nós. E quando você pensa no que são adversidades, são aqueles momentos de trevas em nossas vidas. Ou seja, os momentos quando nos sentimos provados e tentados, nos sentimos feridos, usados e abusados, nos sentimos deprimidos, ansiosos, com medo, sem esperança, presos ao pecado triste, todos esses sentimentos que inundam a vida de uma pessoa, angústia e perda. Esses são momentos tenebrosos em nossa vida e Deus não promete que teremos uma vida sem esses momentos. Nós passaremos por eles. E o que precisamos perguntar é como responder a eles. E a forma como respondemos a eles é determinada por várias coisas. Uma das quais é quanto tempo esses momentos de trevas duram. Alguém diz, bom, para mim não tem sido momento de trevas, tem sido horas, dias, semanas, momentos, anos de trevas. Bom, façamos a pergunta, por que você acha que Deus permitiu isso em sua vida por tanto tempo? Então quero mostrar a você um dos princípios de vida da Bíblia. Pois este é um princípio através do qual Deus age. Ele age por meio de cada um desses princípios. Portanto, quero projetá-lo no telão para que você possa anotá-lo. E você não se esquecerá dele, pois é sobre isso que falaremos hoje. Os momentos tenebrosos em nossa vida só duram o tempo necessário para Deus cumprir o seu propósito. Portanto, existe um limite para eles. Existe um propósito para eles. Existe um propósito muito específico para eles. Eles só duram o tempo necessário para Deus cumprir o seu propósito. Agora, já que nem sempre conhecemos o seu propósito para nossas vidas, pensamos, por que o Senhor está permitindo que isso aconteça? Isso parece ser inútil, sem propósito, eu não vejo razão para isso, eu estou sofrendo, eu estou sentindo fraco, e o Senhor simplesmente permite que isso continue em minha vida. Bom, nós não vemos, mas Deus vê, porque Ele vê a nossa vida do início ao fim. E o que eu gostaria que fizéssemos com esta mensagem é ilustrar esta verdade por meio da vida de José. Pois desde a sua adolescência, os seus momentos de trevas começaram quando ele era adolescente e duraram 13 duros anos. Portanto, eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Gênesis e vamos ler juntos o capítulo 37. Quero dar a você um pequeno pano de fundo daquilo que está acontecendo na vida dele para que você possa ver como tudo se encaixa. O capítulo 37, começando no versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Mas ele começa com José, porque encontramos uma história maravilhosa aqui. Então ele começa. Sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andando com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Israel, este é outro nome de Jacó. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores.
Chamamos isso de casaco de muitas cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava, mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Ou seja, ele vivia em um ambiente de total ódio. E lembre-se que estamos falando de 11 irmãos. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Agora, eu não acho que teria contado a eles a parte desse sonho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terá domínio sobre nós. Por isso ainda mais odiaram por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que tinha ainda outro sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e lhe disse: que sonho é este que tivestes? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava esse negócio em seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. Agora essa foi uma viagem muito ruim na qual ele embarcou. O que eu quero que você veja com este pano de fundo é: esse jovem, começando na idade de 17 anos, passou por momentos muito, muito difíceis e tenebrosos em sua vida. E quero que pensemos nos momentos pelos quais ele passou e dissemos: momentos podem ser horas ou o que quer que seja. Em primeiro lugar, ele cresceu em uma casa onde havia ódio. Havia ódio. Eles tinham uma inveja dele porque o seu pai o favorecia e fez para ele uma túnica. Ou seja, ele era o favorito de seu pai. Isso não era culpa dele. E eles o odiavam. Está escrito, eles o odiavam. Eles tinham inveja dele. Portanto, havia essa atmosfera na qual ele cresceu, uma atmosfera de pura rejeição. Bom, ele vai até seus irmãos e eles decidem: quer saber de uma coisa? Estamos cansados dele, vamos nos livrar dele. Então eles decidem matá-lo. Eles dizem: vamos matá-lo. Então matamos um animal, colocamos o seu sangue sobre o casaco de José. E levamos o casaco de volta ao nosso pai e dizemos que José foi morto por um animal selvagem. Então o que foi que eles fizeram? Jogaram num poço. E ele ficou lá dentro por um tempo, não muito tempo. E uma caravana passou e seus irmãos pensaram: espera um minuto. Por que não vendemos a esses viajantes? Assim ganhamos um dinheiro com ele. Por que não vendemos a essa caravana? Então eles o venderam. Agora, ele era odiado por seus irmãos e depois separado dos seus pais. E agora ele está a caminho de um lugar desconhecido. Ele não sabe para onde está indo. E cada vez mais se afastando da sua casa. Sentindo cada vez mais e mais solitário, mais e mais rejeitado, mais e mais temeroso. Sem dúvida alguma, sem saber o que vai acontecer com a sua vida. Então, quando eles chegam ao Egito, eles colocam em um mercado de escravos e o colocam à venda. E acontece pela graça de Deus que Potifar, que era o chefe da guarda de Faraó, decide comprá-lo. O leva para a sua casa. Então ele começa a fazer todo o trabalho pesado da casa. E pensando em sua túnica, de muitas cores, em tudo que ele tinha e em como seus pais cuidavam tão bem dele. E agora ele está esfregando o chão e fazendo todo o serviço pesado da casa. E então ele trabalhou tão bem que depois de um tempo, Potifar observou e pensou: bom, ele é muito disciplinado em seu trabalho. Ele não reclama de nada. Que homem é este? Ele tem algo especial. Então, em pouco tempo, Potifar coloca toda a sua casa sob autoridade de José. Ele cuidava de tudo. Tudo foi colocado nas mãos de José. Você diz: bom, agora a situação dele mudou para melhor. Mas lembre-se de uma coisa: ele ainda sente o ódio e a inveja de seus irmãos. Ele continua longe de seus pais. Ele é um hebreu. E agora ele está imerso em uma cultura da qual ele não sabe nada a respeito, nem sabe a língua. Ele teve que aprender. E então tudo se resume a frustração e angústia, ansiedade e tristeza. E então ele faz o seu melhor, e a Bíblia diz que ele é bem sucedido, encontra graça e favor aos olhos de Potifar, mas José também é bonito. Então a mulher de Potifar começa a olhar para ele e desejá-lo, e faz tudo que está em seu poder para levá-lo para a cama com ela, mas ele nega e diz:
Como posso fazer isso quando seu esposo me colocou à frente de toda a sua casa e quanto ele confia em mim? E a resposta é não. Então ela o cerca e o engana. E o que acontece quando ela conta para o seu marido? Naturalmente, ele vai acreditar nela, eu acho. Bom, eu não acreditaria. Eu acho que ele até tinha dúvida. Mas se ele agia assim com José, provavelmente ela já tinha agido da mesma forma com outros homens. Mas ele acreditou nela e colocou José na cadeia. Agora pense sobre isso. Agora você é levado à prisão pelo guarda, pelo chefe da guarda de Faraó. Você é levado à prisão como um criminoso por tentar seduzir a esposa do chefe da guarda. Você está na cadeia e naturalmente você será esquecido lá dentro. Joguem-no na prisão. Por quanto tempo ele ficou na casa de Potifar? Quanto tempo na prisão? Não sabemos, mas uma coisa é certa. Não é o tipo de prisão que conhecemos hoje, pois outras passagens da Bíblia falam que ele ficou acorrentado e preso às cadeias. Então, imagine como ele foi tratado quando chegou à prisão. Seu verme, seu criminoso. Bom, imagine as coisas pelas quais ele passou, mas, a despeito de tudo isso, depois de um tempo, o guarda da prisão, o carcereiro está de olho nele e observando o seu comportamento, e quando se menos espera, ele coloca José como responsável pela prisão. Portanto, onde quer que ele vá, ele é um sucesso em tudo o que ele faz. Ele diz, isso não é tão ruim assim, espere um minuto, ele está na prisão. Estamos falando de prisões subterrâneas, estamos falando de barra pesada. Bom, o padeiro e o mordomo de Faraó também estão na prisão. Os dois foram mandados para a prisão. E então, eles começam a falar e contam do sonho que tiveram. E José diz, deixe-me ver se consigo interpretar esse sonho. Então interpreta o sonho de que um deles seria restaurado ao seu posto e o outro seria decapitado. E o mordomo seria restaurado e o padeiro seria decapitado. E certamente foi isso o que aconteceu. E então José disse ao mordomo, quando você voltar ao palácio, por favor, diga a Faraó que eu interpretei esse sonho e lembre-se de mim. Ele disse, sim, farei isso. E se esqueceu dele. Quanto tempo se passou? Provavelmente uns 2 anos. Esse era o tempo de Deus. E então, um dia, ele está na prisão e ele é abordado por alguém que diz, você precisa fazer a barba, se arrumar, temos roupas novas e limpas para você, siga-me. Bom, mas o que era isso? O que estava acontecendo? Normalmente eles não executavam prisioneiros em roupas limpas, então ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. E eles o levaram até Faraó, que diz, tenho tido sonhos e ouvi dizer que você pode interpretá-los. E os sonhos eram sobre 7 anos de fome e miséria e 7 anos de abundância. E ele interpretou aquele sonho de uma forma tão poderosa que Faraó, bom, mas esse é um jovem hebreu, é apenas um jovem. Ele tem 30 anos de idade e onde foi que ele passou sua vida? Passou sua vida como escravo. Passou sua vida na prisão como um criminoso que estava lá por tentar seduzir a esposa de Potifar. Ele não tinha nenhum pingo de chance. Faraó disse, eu não encontrei esse tipo de sabedoria em lugar nenhum. Estou te colocando no controle. O segundo homem depois de mim. O que você disser é uma ordem. Você, a partir de hoje, é o primeiro ministro. O que quer que José diz no Egito é lei. Portanto, durante 13 anos, foi uma experiência de trevas após a outra. Momentos de trevas, adversidade e tribulação. E a maioria de nós pensaria, bom, agora parece que Deus consertou tudo em 2 anos. Não. Isso é tão importante que você precisa entender. Foram necessários 13 anos. Agora, provavelmente, alguns de vocês estão passando por alguns daqueles momentos de dor em sua vida. E você sente na pele, e você tem os mesmos questionamentos que ele tinha. Deus, por que o Senhor está permitindo isso em minha vida? Senhor, tenho sido um cristão há muito tempo. Tenho tentado fazer o que é certo. Tenho tentado ser obediente a Ti. Ou talvez você diga, Senhor, eu sei que não tenho sido o que eu deveria ser. Eu sei que tenho me afastado, me enganei, me desviei, sei que me afastei de Ti. Em outras palavras, o que quer que seja. Mas você continua fazendo a mesma pergunta. Por que Deus está permitindo que isso aconteça comigo? Porque é doloroso, é ruim. E você pega a sua Bíblia e lê o tanto que Deus te ama, e então você olha ao seu redor e pensa, isso não é amor.
E você pensa no que Deus diz, que Ele cuida de nós e provê as nossas necessidades. Bom, Deus, o Senhor realmente se importasse tanto assim comigo, mas por que o Senhor não me abençoa? Existem algumas coisas que jamais compreenderemos até chegarmos aos céus. E não garante que eu as compreenda. Ele somente nos desafia a obedecer. Lembre-se que este é um dos princípios. Talvez eu não entenda, mas a minha responsabilidade ainda é ser obediente. Que eu entenda, compreenda ou não. Então, provavelmente, se você estiver passando por um desses momentos difíceis em sua vida, ouça atentamente, pois existe uma resposta bíblica, verdadeira e eterna para isso. Então, existem momentos quando todos nós encontramos momentos difíceis. Às vezes, gosto de pensar neles como talvez escuros como uma sombra. Então, existem momentos que são tão escuros como o meio da noite. Você não vê esperança alguma, você não consegue ver como Deus pode te livrar. Bom, a pergunta que surge é: qual é o propósito de Deus nesses momentos? Qual é o propósito de Deus em permitir esses momentos de trevas em nosso caminho? Esses momentos de adversidades em nosso caminho, que todos nós enfrentamos em algum ponto da nossa vida. Ouça atentamente. Deus tinha um propósito para José. Eu sei que algum de vocês tem dificuldade em acreditar. Deus tem um propósito para você, o qual é tão importante para Deus como foi seu propósito para José. Você diz, sim, mas veja o que ele fez, essa não é a questão. A questão é como é que Deus nos vê. Ele ama cada um de nós. Ele tem um propósito para a sua vida. Ele tinha um propósito para a vida de José. E este propósito é muito claro para nós milhares de anos depois, mas não foi claro para ele no começo daquele tempo. Ele tem um propósito para a sua vida. Então você diz, qual é o propósito para a minha vida? Bom, pensamos sobre isso, por exemplo. Em suma, o seu propósito final e principal para a sua vida e para a minha vida, a razão pela qual ele usa esses momentos é para nos conformar à imagem de Cristo. Você diz, bom, eu não entendi. O que quer dizer com isso é, Deus está agindo em sua vida e na minha para fazer o quê? Para lixar, peneirar, esculpir, para tirar das nossas vidas aquilo que não pertence, que não deveria estar nela. O que ele está fazendo? Ele está costurando e moldando nossas vidas de uma forma para que o nosso caráter se torne semelhante ao caráter de Jesus. Pensamos como ele pensa, amamos como ele ama, perdoamos como ele perdoa. É isso que ele está fazendo porque vamos passar a eternidade com ele. O que eu quero que você veja é, somente uma coisa vai te satisfazer e isto é Jesus vivendo a sua vida em você através da sua vida. Somente isto. Então, quando eu penso a respeito do propósito que Deus tem em nossas vidas, então uma das questões aqui é, por quanto tempo Deus permite que essas coisas aconteçam em nossas vidas? Ou seja, por exemplo, José, ele tinha 17 anos. E ele viveu em meio a seus irmãos, e eles o odiavam antes dele completar 17 anos. É nesse ponto que a história começa. Então, o que dizer da duração do tempo? Somente o tanto tempo que for necessário para Deus cumprir o seu propósito em nossas vidas. Será que eu tenho alguma coisa a ver com isso? Sim, eu tenho e você também. Se eu me rebelar contra os momentos de trevas, o que estou fazendo é aumentar o tempo desses momentos de dor ou estou me posicionando de uma forma que Deus me coloca de lado e diz, você está determinado a não ser usado, eu não te usarei. Portanto, a forma como respondemos é muito, muito importante. E penso que para José, 13 anos foi um tempo muito grande. Conheço pessoas que enfrentaram momentos de trevas mais longos do que este. E então elas dizem, veja o que aconteceu. Quando Deus finalmente me libertou ou me colocou em liberdade. Você não pode desistir, porque o seu Deus não vai desistir de você. Ele não vai desistir de você de jeito nenhum. Então, quando eu olho para a vida de José e vejo pelo que ele passou, quanto tempo durou, e quando eu penso nos momentos que eu e você enfrentamos, achamos que 2 semanas já é tempo demais, é horrível. Ou quem sabe 1 mês. Mas eis o que torna tudo isso difícil. Quando você está passando por momentos de dificuldades e você não vê uma luz no final do túnel, parece que você será punido para o resto da sua vida. E parece que esse momento vai durar para sempre. Parece que você jamais será capaz de alcançar os seus objetivos. De alguma forma, simplesmente parece não haver mais esperança. A esperança nunca acaba contando que você tenha Deus. Porque Deus
te ama. Ele vai cumprir a sua vontade em sua vida de uma forma ou de outra, se tão somente você confiar nele. José provavelmente sentiu tudo aquilo que eu e você sentiríamos, talvez até pior. Porque ele não tinha o conhecimento a respeito de Jesus que eu e você temos, mas ele sabia que Deus Jeová, o único e verdadeiro Deus, era o seu Deus. Ele estava ciente da presença de Deus em sua vida. Pense onde você está. Eu não sei o que você está enfrentando. Pode ser um problema de saúde, de relacionamento, eu não sei. Mas não culpe Deus por isso. Pergunte a si mesmo: Senhor, o que tu estás tentando fazer em minha vida? Lembre-se do que dissemos. Um dos propósitos principais é para nos moldar conforme o caráter de Cristo. Para nos ensinar a confiar nele, a ser diligente, perseverante, corajoso, ousados. Ou seja, para aprendermos a manter nossos olhos nele e para nos manter cientes dele. Para sermos confiáveis, fiéis, diligentes, disciplinados em nossas vidas. Esses são os propósitos de Deus. E ao nos rendermos a isso, permitimos que ele opere e faça as coisas em nossas vidas. O que acontece? Ele nos usa, ele nos usa conforme a nossa disposição e disponibilidade para sermos moldados. E então quem determina isso? Nós, de uma certa forma, determinamos. Se eu estiver disposto a dizer: Deus, eu não entendo, mas estou aberto. Se isso for necessário em minha vida, o Senhor faça o que o Senhor desejar. Agora, ouça muito atentamente. Você quer sobreviver, independente de qualquer coisa? Existem algumas coisas importantes. Número 1. Você precisa confiar em Deus. Se você não confiar nele nos momentos de trevas, simplesmente não funciona. Confie nele. Em segundo lugar, para que isso aconteça, você precisa ler a palavra de Deus. Você deve ler a palavra de Deus, meditar em sua palavra por essa razão. Quando você ler a Bíblia, o que você está fazendo? O Espírito de Deus está programando a sua mente para pensar da forma como Deus pensa. E quanto mais das Escrituras você colocar em sua mente e coração, orar e ler a palavra de Deus são absolutamente essenciais se queremos passar por esses momentos de trevas e sair vitoriosos. Agora, por exemplo, você se senta diante da TV e diz: eu vou relaxar agora. Isso que você pensa. Então você coloca sua mente em um ponto neutro. E daí parece uma propaganda: compre esse sabão, desta vez de remédio, e ela diz: tome esse remédio, more nessa casa, dirija esse carro, use essas roupas, coma isso aqui, beba aquilo. E você está pensando: eu vou ignorar tudo isso. Não, você não vai. Porque a sua mente está absorvendo tudo isso. E o que acontece é que você está permitindo que o mundo programe a sua forma de pensar, de agir, de viver, de vestir, o que você compra, o que você bebe. E então você ouve essas coisas durante 2 ou 3 horas e você vai dormir, ou você decide: vou ler a minha Bíblia um pouco, e você lê um trecho e depois vai dormir. Sabe o que aconteceu? O mundo te venceu. A verdade tem que estar encrustada em sua forma de pensar. Como Deus pensa, como Deus age, de que forma eu me encaixo no plano de Deus. Se você deseja sobreviver esses momentos, é por meio da sua palavra, falando com Ele, ouvindo a Ele, tendo tempo para Ele. Entenda, Deus não age conforme o nosso horário. Nós é que devemos agir conforme o seu horário. Pense sobre isso. Você está tentando tomar uma decisão importante e você vai dar a Ele apenas 10 minutos, ler 10 versículos e perguntar a Ele: agora, Senhor, mostra-me a tua vontade. Daí você se levanta e vai embora. Sabe de uma coisa? Como você se sentiria como pai se você chamasse o seu filho e dissesse: essa é uma questão muito importante, você precisa tomar uma decisão. E então, ele te ouve por 5 minutos e diz: meus amigos estão me esperando por mim, tchau, pai. Você pensaria: não está nem aí. Você quer atravessar esse momento e sair deles? Você tem que andar de joelhos na palavra de Deus, ouvindo a Deus, dedicando o seu tempo para deixar que Ele grave em sua mente, em seu coração, aquilo que Ele pensa a respeito da sua situação. Se Ele vai te guiar, se Ele vai te guardar, mostrar o caminho, se Ele vai te proteger, sim, Ele vai. Então, qual é a conclusão? Você pensa: bom, momentos de trevas são tempos ruins. Nem sempre. Ouça, Deus permite que você passe por um momento de trevas em sua vida, que não é fruto de algo que você fez. Preste atenção. Ele tem algo em mente o qual você nunca poderá compreender até que Ele coloque o seu propósito em ação. Você não pode arriscar perder aquilo que Deus tem em mente, mas você precisa confiar nele. O que constrói confiança? O que gera confiança é a sua palavra, a sua oração. E o que gera confiança
É obediência àquilo que ele diz, e o nível de confiança continua subindo, subindo e subindo. Deus fará isso em sua vida. Coisas que você jamais sonhou. Se você tão somente confiar nele nesses momentos. Alguém diz, mas eu não sou cristão, como isso aplica em minha vida? Vou te dizer como. Se você não é um cristão, e com isso quer dizer que você nunca entregou sua vida a Jesus, não recebeu como seu Salvador, você está perdido. Você diz, mas eu não estou perdido, não é essa a questão. Você está separado de Deus. Você está fora da cobertura da graça, do amor e da bondade de Deus para a sua vida. E você está sozinho para enfrentar a sua vida. E é desastroso estar assim. Os seus pecados podem ser perdoados. Ele te aceitará como um de seus filhos. Se você estiver disposto e aberto a confessar os seus pecados, sua necessidade dele, sua dependência nele, e crer que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, pagou a sua dívida do pecado por completo, você o aceita como seu Salvador, entrega sua vida a ele e permite que o Espírito Santo entre em sua vida e habite em você e através de você. O que isso produzirá transformará a sua vida por completo. Agora, outra alternativa é, você pode continuar vivendo a sua vida de forma como você tem vivido. Sem Cristo. Sem Deus agindo em sua vida. E um dia olhar para trás e pensar, ó Deus, tenho andado sobre a areia todos esses anos e não vejo nada lá atrás. Não vejo os meus passos. Ou você pode viver da sua vida e olhar para trás e ver que as suas pegadas são como bronze. Depois que você morrer, elas permanecerão para sempre, por causa do impacto que a sua vida produziu, se você permitir que Ele o faça. É uma escolha que você precisa fazer. E Pai, com gratos somos, porque o Senhor sabe como transformar um momento de trevas em momentos de luz e de brilho quando a sua vontade começa a se cumprir em nossas vidas. E a minha oração é que o Espírito Santo leve essa mensagem de esperança e segurança, que cada pessoa que ouvir esta mensagem esteja disposta a colocar a sua confiança em Ti, independente de qualquer coisa, e possa ver o Teu maravilhoso agir em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Para maiores informações a respeito do InTouch, ou para saber como ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, escreva para o endereço que está aparecendo em sua tela. InTouch, Dr. Charles Stão, está disponível pela graça de Deus e para a fidelidade de nossos parceiros espalhados ao redor do mundo.